Olá, meu nome é Silvia Agostinho, eu sou estudante de Biologia e aluna de Iniciação Científica no Laboratório de Ictiologia Aplicada. Hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa pesquisa que é intitulada Como a concentração de chumbo nos peixes do Rio Doce exposta ao rejeito de minério liberado no acidente da Samar. Após o desastre ambiental ocorrido em novembro de 2015, uma quantidade significativa de rejeitos de mineração contendo metais foram despejados no Rio Doce. Nos ecossistemas aquáticos, a presença desses metais gera grave preocupação em relação ao potencial mutagênico e carcinogênico dessas substâncias. Os peixes são exemplos de organismos que são a base de vários estudos sobre a contaminação de metais, pois eles absorvem tanto os metais essenciais como os não essenciais, a partir da água e pela ingestão de alimentos. A espécie Astyanax lacustris é uma forrageira onívora, sendo uma espécie de grande importância para o equilíbrio dos ecossistemas locais. O objetivo do presente estudo foi analisar a concentração do chumbo no músculo, no fígado, nas brânquias e no intestino dos peixes da espécie Astyanax lacustris. As coletas para o estudo foram realizadas no Baixo Rio Doce, na área de influência da usina hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu. Foram coletados de 10 a 20 indivíduos a cada mês no período de um ano. Os peixes foram anestesiados e eutanasiados por secção cervical. Foi retirada as brânquias, o fígado, o intestino e o músculo para decorrentes análises da concentração de chumbo. Foram executados os parâmetros oxigênio dissolvido, temperatura e pH, utilizando um multiparâmetro. A dureza e a alcalinidade foram medidas por titulação. Para a análise de metal a fim de indicar a concentração dos metais no tecido dos peixes coletados, foi realizada a digestão, de acordo com o protocolo do aparelho utilizado. As amostras digeridas foram utilizadas para a quantificação de chumbo em forno grafite. Para as análises estatísticas, foi realizada uma análise ANOVA de um fator com o objetivo de observar se existe uma diferença significativa na quantidade de chumbo. O oxigênio dissolvido obteve uma média com maior concentração nos meses de maio e junho e menor nos meses de novembro e dezembro. A temperatura obteve uma média na detecção maior nos meses de janeiro e fevereiro e menor nos meses de julho e agosto, acompanhando a temperatura das estações do ano. O pH e a alcalinidade obtiveram os mesmos resultados, com a obtenção mais alta nos meses de maio e junho e mais baixa nos meses de novembro e dezembro. Nas análises da concentração de chumbo realizadas entre os bimestres no músculo de macho, não houve diferença significativa na bioacumulação. Já nas fêmeas, a comparação da quantidade de chumbo no músculo entre os bimestres resultou em uma diferença significativa geral. A partir das comparações entre os músculos de fêmea e macho, houve uma diferença significativa geral entre os bimestres. A concentração de chumbo no intestino de machos ao longo dos bimestres apresentou uma diferença significativa. Nas fêmeas, a concentração de chumbo no intestino entre os bimestres também apresentou diferença significativa. Quando comparados às concentrações de chumbo no intestino de machos e fêmeas, não houve diferença significativa. Já nas brânquias, o resultado das concentrações de chumbo nos machos e fêmeas no decorrer dos bimestres apontou uma diferença significativa. Em relação à comparação da concentração de chumbo nas brânquias entre machos e fêmeas, não existiu diferença significativa. O chumbo é um metal que não apresenta nenhum efeito benéfico ou nutricional para os organismos, sendo extremamente tóxico. Quando comparados os resultados pertencentes às concentrações de chumbo na água com as concentrações permitidas pela legislação, as concentrações de chumbo nas amostras de água ocorreram em baixas concentrações do máximo permitido. De modo geral, essa baixa concentração de chumbo é observada em ecossistemas aquáticos, mesmo quando presentes em níveis elevados em compartimentos abióticos. Em relação à contaminação dos peixes, um estudo constatou que em concentrações iguais ou superiores a 0,01 gramas por litro, em Astyanax, provoca quebras de DNA e aumento da inibição da enzima glutationa extraceráase. Entre os tecidos estudados, a concentração de chumbo encontrada sempre foi maior que 0,01 gramas por litro, fazendo com que os peixes expostos à quantidade de chumbo apresentem perdas do DNA e inibição dessa enzima. Conclui-se que as concentrações de chumbo na água do Rio Doce e Mascarenhas se apresentem em níveis abaixo dos valores máximos permitidos,
Porém, isso não indica que os rejeitos de mineração presentes não causem danos ao ecossistema aquático. Ações para a recuperação da área do Rio Doce são indispensáveis para o reequilíbrio das propriedades químicas e biológicas desse ecossistema aquático. Eu gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e ao Laboratório de Ictiologia Aplicada pela concessão da bolsa.